I can't raise him anymore. I want to run away from this life. Mom, what are you saying? Fala, renovados, como vocês estão? Hoje a gente vai conversar sobre uma das perguntas mais difíceis, mais pesadas e mais frequentes de todas. Se Deus é bom e poderoso, por que Ele permite tantas atrocidades? Talvez você já tenha se perguntado isso, ou quem sabe alguém próximo a você. Gente que perdeu alguém, gente que foi abusada, ferida, esquecida. Pessoas que olham para esse mundo e dizem, cadê Deus nisso tudo? E olha, não são perguntas simples, mas também não são perguntas novas. Hoje eu quero te guiar por essa reflexão com algo inesperado, a história de Todoroki, de My Hero Academia, mas principalmente à luz da Bíblia, da razão e da esperança. Então, respira fundo e vem comigo até o fim, porque essa resposta pode mudar completamente a forma como você vê a dor. Quem assistiu Boku no Hero Academia lembra do Todoroki, um garoto incrível com um poder absurdo, mas que nasceu de uma obsessão. O pai dele, Endeavor, queria criar o herói perfeito, frio como o gelo da mãe e forte como o fogo dele. O resultado foi uma infância de traumas, de cobrança, de abandono emocional. Todoroki cresceu com poder nas mãos, mas com um buraco no peito. E muita gente se pergunta, por que um menino tão bom teve que sofrer tanto? Agora, sai do anime por um segundo. Pensa no mundo real. Guerras, fomes, injustiças, abusos, pessoas boas sofrendo, crianças morrendo. E a pergunta volta com força total. Se Deus é bom, por que Ele permite isso? Mas antes de a gente acusar Deus, a gente precisa fazer algo que o coração ferido geralmente não quer fazer. Pensar com profundidade. A Bíblia conta que Deus criou tudo bom, tudo perfeito, mas Ele deu algo essencial à humanidade, a liberdade. E liberdade de verdade significa a possibilidade real de dizer não. Sem isso não existe amor, não existe obediência e não existe justiça. Um robô pode até obedecer, mas ele não pode amar, não é verdade? Um prisioneiro pode se comportar, mas ele não é livre. E foi esse não que fez o mal se instaurar no mundo. Quando o homem decidiu ser o seu próprio Deus, a rachadura da desordem se espalhou. Mas aqui vai algo importante. A existência do mal não é a prova da ausência de Deus. É a prova da ausência da obediência do homem de Deus. E antes que você diga, mas Deus podia impedir, né? Mas pensa comigo, um pai que nunca deixa o filho cair da bicicleta, nunca o ensina a andar direito. Um juiz que tira as consequências dos atos de alguém, destrói a justiça. Se Deus intervém toda vez que alguém vai pecar, a gente não vive no mundo, a gente vive num palco de marionete. C.S. Lewis escreveu uma frase poderosa: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. A dor é o megafone de Deus para despertar o mundo surdo. E aqui está o ponto central, renovados. A pergunta por que Deus permite não tem uma resposta única. Ela não se resolve com um tweet, porque muitas vezes Deus não explica, Ele participa. A cruz é a maior prova disso. A maior atrocidade já cometida foi com Jesus, o Filho de Deus, justo, santo, bom. Ele foi traído, espancado e crucificado e experimentou o que era o pecado, mesmo sendo totalmente perfeito. E tudo isso com a permissão do Pai. Por quê? Porque havia um propósito maior. Através da maior dor, Deus produziu a maior salvação. E se Ele fez isso com Cristo, você pode confiar que Ele também pode redimir as suas dores. E é por isso que Deus é tão enfático na Bíblia, falando que nós devemos nos arrepender, falando dos nossos pecados. E muitas pessoas, quando leem isso, se sentem ameaçadas e acham que um Deus não deveria ameaçar assim se Ele realmente fosse bom ou se Ele nos amasse. Mas pensa comigo, se Deus é mesmo o maior bem da terra, será que nos amaria de fato se Ele não nos conduzisse ao que há de melhor para nós, mesmo que fosse Ele mesmo esse melhor? E essa atração, essa sedução, essa indução, esse chamado, ou mesmo essa suposta ameaça, não seriam todas essas coisas demonstrações do seu amor? Será que se Ele não fizesse tudo isso, não o acusaríamos de, no fim das contas, não ter amor por nós? A história do Todoroki não para no trauma. Ele não se tornou uma cópia do pai, ele não ficou preso à dor, ele escolheu perdoar.
perdoar. Ele escolheu fazer o bem, ele redirecionou a sua história. Isso é um eco do que Deus pode fazer conosco. Ele ressignifica aquilo que era ruim. E outra boa notícia, a dor não é o fim, a injustiça não é o fim, porque em Romanos 8:28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que os amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Então, renovados, vocês podem não entender agora, mas Deus entende, e Ele está escrevendo algo muito maior. Ele não criou o sofrimento, mas Ele o permite para forjar caráter, maturidade, salvação e transformação. E se você sente que passou por algo terrível demais, saiba que o próprio Cristo passou e venceu. Deus permite porque Ele não está interessado em te manter confortável, Ele quer te tornar completo, e isso às vezes exige dor, mas Ele não te deixa sozinho, Ele te encontra ali e transforma o trauma em testemunho. Então, da próxima vez que alguém te perguntar por que Deus permite o mal, pode responder com calma e firmeza, porque Deus não pode nos deixar isentos da consequência do pecado, mas mesmo assim Deus sabe redimir, sabe ressignificar. Na cruz Ele provou isso, que mesmo a maior dor pode gerar um maior bem. Então fica com essa frase final: a dor pode ser o início da salvação, quando confiamos que Deus ainda está escrevendo. Então, renovados, eu espero ter conseguido esclarecer isso pra vocês. E, na verdade, o fato do mal acontecer é por culpa de nós mesmos, consequência dos nossos péssimos atos. E Deus sofre com isso, Ele chora conosco, mas Ele ressignifica todas essas coisas. Não é da vontade de Deus que alguém seja abusado, por exemplo, mas Ele pega essa situação e transforma para a glória dele. Então, a gente pode descansar nessa afirmação que Deus é justo, e mesmo na incerteza da nossa vida, a gente pode confiar que o Senhor vai estar no controle dela e a sua justiça sempre vai continuar. Então oremos, renovados, para que as consequências dessas atrocidades não seja questionamento de Deus, mas questionamento a nós mesmos, que somos os causadores disso tudo. Compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir isso e com quem também tem essa dúvida. Deixe seu comentário para que nós possamos conversar um pouco sobre o que foi dito nesse vídeo. E lembra, sua história pode ter começado com tragédia, mas em Deus ela termina com glória. Até a próxima, renovados!